Ei, você aí, o homem com o uniforme de zelador lá atrás. Venha aqui agora. A voz de Harper Weston ressoou pelo auditório Ryman como uma lâmina fria cortando o ar. 500 convidados viraram a cabeça em uníssono. Na transmissão ao vivo, 2 milhões de pessoas estavam a assistir diretamente a esse momento. Cole Brennan, 32 anos, ficou paralisado. As suas mãos tremiam, e o que o fazia parecer mais deslocado naquele momento era o par de luvas de borracha amarelas que ainda estava a usar. Ele tinha terminado de limpar o palco exatamente 10 minutos antes. Desculpe, senhora, eu não pensei nisso. Não invente desculpas. Harper o interrompeu antes que ele pudesse terminar a frase. Ela avançou, agarrou Cole pelo ombro e o arrastou diretamente para o centro das luzes do palco, como se estivesse puxando um objeto para cima de uma mesa para exibi-lo. Deixe todos verem, disse ela, com uma voz tão doce que parecia falsa. Se você realmente sabe cantar ou se está apenas ocupando espaço aqui. Então Harper virou-se para a banda e estalou os dedos com firmeza, da mesma forma que se daria uma ordem a um empregado de mesa. Toque uma nota mais alta para ele. Ela curvou os lábios num sorriso malicioso. Uma nota impossivelmente alta, a mesma nota que uma vez me rendeu 2 milhões de dólares. E assim que a banda estava prestes a entrar, Harper inclinou-se para perto de Cole. Ela desligou o seu próprio microfone, mas o microfone de Cole ainda estava ligado. A sua voz baixou para um sussurro que todo o auditório e todos os 2 milhões de espectadores ouviram perfeitamente. Falha silenciosamente, miúdo. O ar congelou. Todo o salão prendeu a respiração, como se estivesse à espera que algo se partisse. Cole ficou ali, sob luzes brilhantes como fogo, com centenas de olhos à sua frente e um mundo atrás dele a julgá-lo através de um ecrã. Mas o que ele fez a seguir não apenas provou que Harper Weston estava errada, também poderia derrubar tudo o que ela havia construído com base em mentiras. Se gostas de histórias com reviravoltas como esta, lembra-te de te inscrever para não perderes os vídeos que lançamos todas as semanas. Porque o que vem a seguir é onde as coisas realmente começam a ficar assustadoras. E a questão é, por que Harper estava tão determinada a arrastar um zelador para o palco para humilhá-lo diante de milhões de pessoas? Do que ela tinha medo? O suficiente para fazer isso. Mas para entender por que esse momento é tão importante, precisamos voltar no tempo, 4 horas antes. Cole Brennan nem sempre foi um homem que limpava pisos. 5 anos antes, e Charlotte era um dos concorrentes mais promissores do Voice of Tomorrow, o popular concurso de talentos no qual a própria Harper Weston era jurada. Cole possuía uma voz de tenor rara, com um alcance vocal que ia de C3 a C6. Mas o que chamou a atenção dos profissionais não foi apenas o alcance da sua voz, mas a sua capacidade de transição entre os registros, passando da voz de peito para a voz de cabeça com a suavidade da água corrente, de forma tão perfeita que os ouvintes não conseguiam detectar o momento exato em que a sua voz mudava. Todos acreditavam que Cole iria longe. Alguns até o chamavam de trunfo daquela temporada. Na noite da final, quando tudo parecia ao seu alcance, o telemóvel de Cole vibrou nos bastidores. Do outro lado da linha estava o hospital. A sua esposa, Grace, estava na sala de emergência. Pneumonia aguda, estado crítico. Cole ficou paralisado. À sua frente estavam as luzes, os milhões de telespectadores, a oportunidade que ele perseguiu toda a sua vida. Atrás dele estava a mulher que ele amava. Ele não hesitou, não pediu permissão, não deu explicações. Cole saiu do programa naquela mesma noite e correu direto para o hospital. O público virou-se contra ele quase instantaneamente, irresponsável, pouco profissional, desperdiçando a oportunidade de uma vida. Então Harper Weston apareceu na televisão e disse friamente uma única frase que fechou todas as portas completamente. Quem não respeita uma oportunidade não merece um sonho. 3 dias depois, Grace faleceu. A sua filha, Lily, nasceu prematura, com 32 semanas, pesando apenas 1,2 quilos e com um buraco no coração. Cole foi colocado na lista negra da indústria do entretenimento. Nenhuma gravadora o contratava. Nenhum palco o convidava para cantar. Nos 5 anos seguintes, Cole sobreviveu como zelador. Agora, ele e Lily moram em East Nashville, num antigo apartamento de 2 quartos onde o aquecimento funciona apenas num dos cômodos.
Cole trabalha 2 turnos por dia. De manhã, ele limpa o Ryman Auditorium. À noite, lava pratos num restaurante na Broadway. Todas as noites dorme menos de 4 horas. Lily precisa de uma cirurgia cardíaca. $85.000. O seguro cobre apenas 40%. Cole precisa de $45.000 em 2 semanas. Ele não se permite pensar nas palavras, e se não for possível? Mas há uma coisa que Cole nunca desistiu. Ele ainda canta. Todas as noites ele canta para Lily adormecer. You are my sunshine, tu és o meu sol. A música favorita de Grace. Cole canta sempre muito suavemente, com muito cuidado, como se cantar um pouco mais alto pudesse fazer com que as memórias de Grace desabassem e o esmagassem. Lily costuma sussurrar para o pai. A voz do papá faz o meu coração sentir-se melhor. As enfermeiras da UTI também notaram isso. A frequência cardíaca de Lily fica visivelmente mais estável sempre que ela ouve Cole cantar. Ninguém consegue explicar por quê, mas Cole sabe que não é técnica, nem tom, nem um milagre. É amor. E é a única coisa que ele ainda tem para dar à sua filha. Harper Weston organizou um baile de gala chamado Voices for Hope no Ryman Auditorium. O objetivo anunciado publicamente parecia nobre: angariar fundos para o Vanderbilt Children's Hospital e o seu programa de tratamento de cardiopatias congênitas. Ironicamente, essa era a mesma condição que Lily, a filha de Cole, sofria. Naquela noite, Cole estava no turno da noite a limpar os bastidores. Ele sabia muito bem que o dinheiro arrecadado naquela noite poderia salvar a vida da sua filha. Bilhetes a $500. $500 por bilhete. Só a venda de bilhetes totalizou $250.000. Harper subiu ao palco com os holofotes a incidirem diretamente sobre ela. Ela sorriu com confiança e declarou ao público: Esta noite vou cantar Higher Ground. A nota final, 6-6, nunca foi alcançada por nenhum cantor além de mim. É por isso que estou aqui, e é também por isso que posso ajudar estas crianças. O público explodiu em aplausos. Da varanda superior, Cole olhou silenciosamente para o ecrã gigante que exibia imagens de crianças com doenças cardíacas. Entre elas estava a Lily. Ele tinha assinado os formulários de consentimento, permitindo que o hospital usasse a imagem da sua filha. O ensaio começou. Cole estava a limpar o vidro quando Harper entrou para aquecer a voz. A banda tocou os primeiros acordes de Higher Ground. A voz de Harper ressoou poderosamente nas secções mais graves, sólida, controlada, exatamente o que se esperaria de uma estrela. Mas quando a música chegou ao refrão, onde a melodia sobe para E5, depois A5, indo direto para C6, Cole sentiu que algo estava errado. O pescoço de Harper ficou tenso. Os ombros dela se levantaram ligeiramente, revelando o esforço. Quando ela tentou alcançar C6, a voz dela falhou em um 5 agudo, quase um tom e meio abaixo do alvo. Harper limpou a garganta suavemente, tentando disfarçar. Minha garganta está muito seca. Então ela se virou para o técnico de som e ordenou em voz baixa: Aumente o volume da faixa de acompanhamento. Mais alto. Preciso de apoio. O técnico ajustou as configurações. Harper cantou novamente. Desta vez, a nota alta soou perfeita. Perfeita demais. Cole ficou paralisado. Seus ouvidos haviam sido treinados ao longo de anos estudando música. Ele sabia distinguir entre uma voz ao vivo e uma gravada. Ele ouviu o leve brilho metálico do som digital. Ele ouviu como a nota se destacava da harmonia, em vez de se misturar a ela. Aquele 6-6 não veio de Harper Weston. Veio dos alto-falantes. Cole lembrou-se de 5 anos antes. Lembrou-se do que Harper disse uma vez na televisão. Quem não respeita uma oportunidade não merece um sonho. Ela destruiu a carreira dele ao rotulá-lo de pouco profissional. Enquanto ela mesma trapaceava, Cole voltou para a sala do zelador. Ele perguntou a si mesmo: quem acreditaria num zelador enfrentando uma cantora que vendeu 4 milhões de álbuns? Então ele pensou em Lily, a menina que assistia à transmissão ao vivo do hospital. Acreditando que Harper Weston era uma boa pessoa, acreditando que essa gala realmente ajudava crianças como ela, Cole abriu o telemóvel e procurou informações sobre as galas anteriores de Harper. Um pequeno artigo publicado no ano passado, quase despercebido. Apenas 15% dos fundos da Voices for Hope chegaram ao hospital. Os restantes 85% estão listados como despesas administrativas. 15%.
De os 250 mil dólares, apenas cerca de 37 mil chegaram às crianças. Para onde foi o resto? Para a empresa de gestão de Harper, custos de produção, marketing para sua marca pessoal. Cole sentiu algo acender em seu peito. Não era raiva, mas determinação. Um homem de 32 anos que havia perdido a esposa, que estava criando sozinho uma criança de coração partido, parado em uma fria sala de zeladoria, decidiu que já bastava. A gala começou às 19h. 500 pessoas lotavam o auditório. 2 milhões assistiam online. Cole terminou o seu turno, guardou as suas ferramentas e se preparou para sair. Mas, ao chegar aos bastidores, parou de repente. No palco, Harper Weston apareceu com um vestido brilhante de lantejoulas, as luzes fazendo-a aparecer um ícone impecável. Senhoras e senhores, disse Harper com emoção, esta noite não é apenas sobre música, é sobre esperança, sobre dar a estas crianças uma chance de lutar. O público explodiu em aplausos. As câmeras rapidamente focaram o grande ecrã atrás do palco. Imagens de crianças com doenças cardíacas apareciam uma após a outra. Entre elas estava Lily. Harper continuou, com a voz suavizando-se. Cada bilhete, cada dólar doado irá diretamente para ajudar estes pequenos corações. Cole olhou para o rosto da sua filha no ecrã. E naquele momento, soube que não podia deixar Harper continuar a mentir nem mais um segundo. Harper cantou as 3 primeiras canções. A sua voz era boa, bem treinada, polida, precisa, profissional, mas nada de especial. Então Harper apresentou a próxima canção, sorrindo com confiança. Higher Ground. Esta música é a prova de que, quando acreditas em ti mesmo, podes alcançar alturas inimagináveis. A banda começou a tocar. Harper começou a cantar exatamente como Cole tinha ouvido durante o ensaio. Quando a música chegou ao seu clímax, a nota C6, o som ressoou. Perfeito, limpo, impecável. Mas não era uma voz humana. Era um som vindo dos altifalantes, digitalizado, artificial. Cole saiu das sombras das alas. Sem plano, sem roteiro, apenas um homem que ficou em silêncio por 5 anos e uma decisão corajosa. Harper ouviu. Os seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ela o reconheceu imediatamente, o ex-concorrente, o homem que abandonou o programa 5 anos antes. Um sorriso frio se espalhou lentamente pelos lábios de Harper. Senhoras e senhores, disse ela, temos um convidado especial. As luzes se acenderam. 500 cabeças se viraram. A câmera fez um zoom. Cole estava ali, com um uniforme de zelador, luvas de borracha amarelas ainda nas mãos e um pano de limpeza pendurado no ombro. Cole Brennan, apresentou Harper. Alguns de vocês devem se lembrar dele do Voice of Tomorrow, há 5 anos. Um verdadeiro talento, um verdadeiro potencial. Ela fez uma pausa deliberadamente, deixando a palavra potencial pairar no ar, até que ele se afastou, pouco antes da final. Sem explicação, sem desculpas. Ele simplesmente desapareceu. O público começou a murmurar. A minha esposa estava a morrer, disse Cole, com voz alta o suficiente para que as pessoas perto do palco ouvissem. Harper não ouviu ou fingiu não ouvir. E agora olhem para ele, disse ela com um sorriso fino, limpando a bagunça deixada por pessoas bem-sucedidas. Que comovente. Algumas risadas frias ecoaram pelo salão. O sangue subiu ao rosto de Cole, mas ele não tremeu. Ele já tinha sobrevivido a coisas muito piores do que isso. Venha cá, Cole, disse Harper. Cante para nós. Cole não queria. Todos os seus instintos gritavam. Vá embora! Saia daqui! Volte para a Lily! Mas se ele se virasse, Harper venceria. Ela continuaria a mentir, continuaria a ganhar dinheiro com crianças com doenças cardíacas. E um dia Lily cresceria, assistiria a este vídeo novamente e pensaria que o pai era um covarde. Cole subiu ao palco. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Ele ficou sob as luzes. Harper entregou-lhe o microfone. Sinta-se à vontade, disse ela. Apenas dê o seu melhor. Antes que a banda pudesse tocar uma única nota, Cole falou. Senhora Weston, tenho uma pergunta. Harper ergueu uma sobrancelha. Oh, vá em frente. Pode desligar a faixa de acompanhamento? O ar congelou. Harper sorriu, mas os seus olhos não. A faixa faz parte do arranjo, Cole. Mas durante o ensaio você cantou sem ela, disse Cole.
A sua voz era baixa, mas o microfone captou-a claramente. Você cantou sozinha. O murmúrio espalhou-se mais rapidamente. O teste de som é diferente de uma apresentação, respondeu Harper, com a voz mais firme. Então você poderia cantar primeiro? Cole continuou. Só você, sem faixa, para que eu possa aprender como você faz. 3 segundos de silêncio absoluto. Então Harper soltou uma risada aguda. Quer que eu faça um teste na sua frente? Não, respondeu Cole. Só quero saber se você realmente sabe cantar. O auditório explodiu em suspiros e risadas chocadas. Harper olhou para Cole como se ele tivesse lhe dado um tapa na cara. Claro que sei cantar, disse ela com os dentes cerrados. Faço isso há 15 anos. Então prove. Harper virou-se para o técnico de som. Desliga a faixa. Toda. O técnico hesitou. Faz isso. Ele pressionou o botão. A música imediatamente ficou esparsa, nua, sem lugar para se esconder. Harper Weston levantou o microfone e começou a cantar. A voz de Harper encheu todo o auditório. No início, era poderosa, confiante. Ela passou pelas primeiras linhas com facilidade, anos de treino evidentes em cada respiração perfeitamente controlada. O público gradualmente relaxou. Talvez o zelador estivesse enganado. Mas então a música chegou ao refrão. A melodia começou a subir. E4, G4, B4. A voz de Harper acompanhou. Ainda firme, ainda controlada, ainda contida. Mas, à medida que o tom continuava a subir, algo começou a mudar. O pescoço dela ficou tenso. Os ombros levantaram-se ligeiramente. D5, E5, F5. O som ainda estava lá, mas já não era leve, já não era natural. Então Harper alcançou o C6. A sua voz quebrou. O som se estilhaçou num 5 agudo, quase um tom e meio abaixo do alvo, estilhaçando-se como vidro batendo no chão. Harper parou abruptamente. Ela limpou a garganta suavemente, cobrindo-a rapidamente com um sorriso estranho. Desculpe, minha garganta está um pouco seca. Ela tomou um gole de água e continuou, sua voz recuperando um tom tranquilizador. É por isso que as pessoas usam faixas, para proteger a voz durante shows longos. Mas Cole já tinha ouvido o suficiente, assim como todos no auditório. Você não consegue cantar, disse Cole muito baixinho. Harper se virou. Seu sorriso agora não passava de uma linha fina e fria. Eu disse que minha voz está cansada. Mas no seu álbum você canta essa nota 27 vezes? Interrompeu Cole com a voz mais forte. Eu contei e em todos os vídeos de apresentações ao vivo online, você acerta perfeitamente todas as vezes. O público começou a se agitar. Os telemóveis foram levantados. As pessoas se entreolharam sussurrando. O que exatamente você está insinuando? A voz de Harper ficou afiada como uma lâmina. Eu tenho ouvido absoluto, disse Cole. Eu consigo ouvir frequências. A nota no seu álbum é um Mighty 46 Hz C6. A nota que você acabou de cantar é 932 Hz, um 5 agudo. Uma voz gritou dos assentos. Ele está certo? O rosto de Harper ficou vermelho. Ouça. E a voz no álbum, continuou Cole, sem mais se conter. Não parece a sua. Pertence a outra mulher. Verifiquei os créditos do álbum. Está claramente listado Ottoman Hayes, vocais adicionais. O teatro explodiu em sussurros. Os jornalistas digitavam furiosamente. Os membros da plateia gritavam perguntas. As câmaras abandonaram seus ângulos fixos, correndo para capturar todas as reações. Harper caminhou em direção a Cole. O sorriso havia desaparecido. Você precisa calar a boca agora. Por quê? Perguntou Cole. E pela primeira vez desde que subiu ao palco, ele sentiu algo além do medo. Porque estou a dizer a verdade. Porque você não sabe do que está a falar. Eu sei o que ouvi durante o ensaio, disse Cole. Ele olhou diretamente para o auditório, para as lentes e para as 2 milhões de pessoas que assistiam. E eu sei o que estou a ouvir agora. Essa nota alta não é sua. Você faz playback há 15 anos. A mão de Harper se estendeu, agarrando o braço de Cole, não com força suficiente para causar dor, mas o suficiente para controlá-lo. Acabou, disse ela friamente, mas antes que Harper pudesse puxá-lo para fora do palco, uma voz soou dos bastidores. Na verdade, ele está certo. Todo o auditório se virou. Daniel Park, o engenheiro de som de Harper, entrou na luz. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos estavam firmes. Sou o engenheiro de som de Harper há 5 anos, disse Daniel.
Em todas as apresentações, toquei essa faixa de acompanhamento. Ela nunca conseguiu cantar essa nota ao vivo, nem uma única vez. O silêncio caiu como um cobertor pesado. Harper olhou para Daniel como se ele tivesse acabado de enfiar uma faca nas suas costas. Está despedido, sussurrou ela. Eu sei, respondeu Daniel. Mas ele é um pai solteiro que cria sozinho uma filha com um problema cardíaco. E ele tem sido mais corajoso do que eu nos últimos 5 anos. Silêncio absoluto. 500 pessoas no auditório prenderam a respiração. 2 milhões de pessoas assistiram online. Harper Weston ficou paralisada, como se tivesse sido presa no centro do palco. O seu próprio engenheiro de som acabara de destruir tudo diante do mundo inteiro. Ridículo, disse Harper com a voz trêmula. Você espera que as pessoas acreditem num zelador em vez de mim? Eu tenho 2 prêmios Grammy. Vendi 4 milhões de álbuns. Então prove que ela está errada, gritou alguém da plateia. Cante a nota. O rosto de Harper ficou pálido. Eu acabei de cantar. Não, respondeu outra voz. Você falhou. Nós ouvimos claramente. A multidão começou a se afastar. Harper olhou para Cole e algo desagradável começou a se contorcer dentro do seu peito. Tudo bem, disse Harper friamente. Achas que és tão inteligente? Então canta agora mesmo. Sem preparação, sem aquecimento, sem segunda chance. As mãos de Cole tremiam. Este era o momento em que ele provaria quem realmente era, ou se tornaria exatamente o que Harper Weston sempre o chamou. Da plateia, uma voz velha, mas firme, soou. Tu consegues, Cole. Cole virou-se. Raymond Callahan, Ray, o zelador de 60 anos que trabalhava no Ryman há 30 anos, estava de pé. Ele aplaudiu lentamente. Canta como cantas para Lily. Cole fechou os olhos, respirou fundo, sentiu o ar encher os pulmões, o diafragma abrir. Todas as lições, todas as memórias, todas as dores. Afundando-se profundamente nos seus ossos, ele abriu os olhos e acenou para a banda. Toquem Higher Ground. Sem faixa, a música começou. Pela segunda vez naquela noite, Higher Ground foi cantada, mas tudo estava completamente diferente. Cole começou a cantar. A sua voz era suave, quase hesitante. As primeiras linhas eram baixas, confortavelmente dentro do seu alcance. Ele concentrou-se na letra, na história que a música contava. Alguns membros da plateia trocaram olhares. Ele cantou bem, com solidez, mas nada de extraordinário ainda. Então veio o pré-refrão. A voz de Cole se abriu, ganhando força sem perder o controle. Havia algo cru, algo honesto, algo que faltava na performance polida de Harper. Ele não estava a se apresentar. Ele estava a testemunhar. A melodia continuou a subir. D5, E5, F5. A sua voz acompanhou sem esforço, leve e clara, cada nota colocada com precisão. Nenhum sinal de tensão. Harper se moveu ligeiramente. Seu maxilar se contraiu. Chegou à ponte, o lugar onde Harper havia falhado. Cole não hesitou. Ele fez a transição de registro suavemente da voz de peito para a voz de cabeça, sem interrupções, como água corrente. G5, A5, B5. Todo o auditório instintivamente se sentou ereto. Então Cole alcançou o C6. O som explodiu cristalino. Sem interrupções, sem esforço, sem truques, apenas uma nota pura no registro de assobio, soando como um sino de cristal. Ele a manteve por 4 segundos. Perfeito. Inacreditável. Alguém na primeira fila suspirou, mas Cole não tinha terminado. Ele foi mais alto. D6, E6, F6. Um alcance que nem mesmo a faixa de acompanhamento de Harper jamais ousara tocar. O rosto de Cole estava calmo, quase sereno, como se estivesse caminhando por um lugar onde vivera toda a sua vida. Então ele baixou a voz novamente. F6 para C6, C6 para A5, A5 para F5, todas as transições perfeitas. Cada nota um pequeno milagre. Ele completou a ponte e passou para o refrão final. A sua voz agora estava completamente aberta, sem esconder, sem medo. Quando a última palavra se dissipou no silêncio, ninguém se mexeu. Então, o teatro explodiu. 500 pessoas se levantaram, gritando,
aplaudindo com os rostos cheios de lágrimas. Ry pulou para cima e para baixo com os dois braços levantados. Toda a banda ficou de pé a aplaudir sem parar. A transmissão ao vivo enlouqueceu. Em 30 segundos, 50.000 partilhas. Em menos de um minuto, o nome Cole Brennan disparou para o topo das listas de tendências globais. Cole ficou sob as luzes, respirando com dificuldade, mal conseguindo acreditar no que tinha acabado de acontecer. Harper Weston parecia ter sido derrubada. O seu rosto estava pálido. Na primeira fila, uma mulher levantou-se. Yolanda Carter, uma lenda do R&B, convidada especial. Ela estava a chorar. Essa é a melhor coisa que já ouvi de um zelador em toda a minha carreira, disse Yolanda com a voz embargada. Cole, você não apenas atingiu aquela nota, tu a dominaste. Os aplausos ficaram ainda mais altos. Trevor Hudson, um produtor que já havia trabalhado com Alicia Keys e Kendrick Lamar, balançou a cabeça e levantou-se. Preciso dizer isto, disse ele. Estou nesta indústria há 30 anos e esta noite acabamos de testemunhar um zelador cantar uma nota que a mulher que a tornou famosa realmente não consegue cantar. O auditório ficou em silêncio total. O peso das suas palavras pressionou todos. Trevor virou-se para o público. A gravação do álbum. Eu era o técnico de som. Eu estava lá. Cole está certo. Aquela não é a voz de Harper. É Autumn Hayes, uma cantora de estúdio de Austin. Ela recebeu os $2.000 e foi forçada a assinar um acordo de confidencialidade. Ela nunca foi devidamente acreditada. Harper abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu fiquei em silêncio, continuou Trevor, porque é isso que as pessoas fazem nesta indústria. Protegem a estrela, proteger o dinheiro, mas estou farto de proteger mentiras, especialmente quando um zelador teve mais coragem do que eu durante 3 décadas. O teatro explodiu novamente. Os jornalistas digitavam furiosamente. As câmaras abandonaram as suas posições fixas e correram em direção ao palco. Harper finalmente encontrou a sua voz. Isso é loucura! Gritou ela. Você vai destruir a minha carreira por causa de uma faixa de acompanhamento. Todo mundo usa faixas. A Beyoncé usa faixas. Mas eles não afirmam estar a cantar ao vivo. Yolanda respondeu imediatamente. Eles não vendem bilhetes para apresentações ao vivo e fazem playback. Isso é fraude, Harper. Eu não fiz isso. Eu nunca fiz isso. Gaguejou Harper, procurando apoio ao seu redor. Mas a banda se afastou. O seu empresário tinha um telefone colado ao ouvido, provavelmente ligando para um advogado. Harper virou-se para Cole. Naquele momento, ele viu nos olhos dela não apenas raiva, mas medo. Você vai se arrepender disso, sussurrou Harper, alto o suficiente para que o microfone captasse. Você, sua pequena família e sua filha doente. Prometo que você nunca mais trabalhará nesta indústria. Nunca. A ameaça pairou no ar, gravada por todas as câmaras. Mas Cole não tinha mais medo. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu-se livre. Cole falou com voz firme. Eu não trabalho nesta indústria. Canto porque adoro isso, e não pode tirar isso de mim. Fez uma pausa e acrescentou lentamente, com clareza. Mas talvez seja a hora de alguém tirar isso de si. O teatro ficou completamente em silêncio. Então, um único aplauso ecoou, lento, deliberado. Depois outro, e em segundos, todas as 500 pessoas se levantaram, aplaudindo, não para Harper Weston, mas para um pai que se recusou a mentir. Harper olhou em volta para as câmaras, para a ruína de tudo o que tinha construído. Não havia mais nada a dizer. Ela virou-se e saiu do palco. No momento em que o pé de Harper cruzou as alas, o teatro explodiu novamente. As pessoas estavam coladas aos seus telemóveis. O chat da transmissão ao vivo rolava tão rápido que era ilegível. Alguém gritou, verifiquem o Twitter, ela está em destaque. Não era Cole Brennan, mas Harper Weston, exposta. Harper Weston traiu. A carreira de Harper Weston acabou. Tudo aconteceu a uma velocidade vertiginosa. Em 5 minutos, a página da Harper na Wikipédia foi editada. 10 minutos depois, os principais blogs de música publicaram manchetes. Cantora famosa exposta por um zelador ao vivo no palco. 15 minutos depois, 3 grandes patrocinadores divulgaram comunicados dizendo que estavam a reconsiderar as suas parcerias. Cole permaneceu em pé no palco, cercado pelo caos que causou simplesmente por dizer a verdade. Ele não se sentia orgulhoso nem vitorioso.
Apenas uma certeza silenciosa de que tinha feito a coisa certa, mesmo sem ter ideia do que viria a seguir. O caos durou quase 20 minutos antes que a segurança esvaziasse o auditório. Cole sentou-se nos bastidores numa cadeira dobrável. Ray sentou-se ao seu lado. Ao redor deles, adultos sussurravam com urgência. Organizadores do evento, a equipa de gestão da Harper, pessoas internos caros falando rapidamente ao telefone. Ninguém falava com Cole. O seu telefone vibrou. Era do hospital. Lily tinha assistido à transmissão ao vivo de sua cama no hospital. Papai, eu vi. Você cantou tão bem. A garganta de Cole apertou. Estás bem, querida? Estou bem, papá. As enfermeiras também assistiram. Disseram que foste incrível. Aquela chamada tinha sido há 1 hora. Agora era quase meia-noite. O coro infantil tinha ido todos para casa. O teatro estava quase vazio. O com apenas membros da equipa a desmontar o equipamento. Cole ainda estava sentado naquela cadeira dobrável. Ray ainda estava lá, recusando-se a sair. Então a advogada de Harper apareceu. Olivia Sterling, uma mulher branca na casa dos 50 anos, entrou nos bastidores. O seu fato provavelmente custou mais do que 6 meses do salário de Cole. Com uma pasta de couro na mão, um sorriso educado que nunca chegava aos seus olhos. Senhor Brennan, disse ela, puxando uma cadeira à sua frente. Sou Olivia Sterling, represento a senhorita Weston. Ray levantou-se imediatamente, posicionando-se perto dele como um camarada. Ele não tem um advogado presente, disse Ray com calma, mas com firmeza. Se esta é uma discussão legal, sugiro representação. Claro, respondeu Olivia. Não estou aqui para negociações formais. Apenas para resolver um infeliz mal-entendido. Não há mal-entendido, disse Cole. A sua voz era baixa e firme. A voz de um homem que já havia suportado perdas suficientes. A sua cliente não consegue cantar as notas que a tornaram famosa. Isso é fraude. O sorriso de Olivia não vacilou. A indústria musical é complexa, Sr. Brennan. Os artistas usam apoio vocal, faixas de acompanhamento, técnicas de estúdio. É uma prática padrão. Esta noite foi apenas um mal-entendido no contexto profissional. Eu entendo que ela mentiu, respondeu Cole calmamente. Olivia virou-se para ele. Não, você está a entender mal. E esse mal-entendido está a causar um dano significativo à senhorita Weston. Os patrocinadores estão a ameaçar retirar-se. A digressão está em risco. Milhões de dólares podem ser perdidos. A palavra dano pairou no ar como uma ameaça. Olivia abriu a sua pasta e colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Se assinar isto, disse ela, tudo desaparece. Cole pegou nos documentos. Had, a sua expressão não mudou. Ele tinha 32 anos e já tinha lido contratos suficientes para saber quando estava a ser levado a uma armadilha. Este documento diz que fiz acusações falsas, que peço desculpa, que estava à procura de atenção. É um acordo mútuo, disse Olivia. Em troca, a Sra. Weston não intentará qualquer ação judicial e, como gesto de boa vontade, financiará uma bolsa de estudos de música no valor de $100.000 para si. Cobertura total de qualquer programa. Olivia fez uma pausa. Também sabemos que a sua filha precisa de uma cirurgia. Cobriremos os $85.000 na totalidade. Cole pousou os papéis e olhou diretamente para Olivia. $185.000, o suficiente para salvar Lily. O suficiente para mudar a sua vida. Mas Cole tinha 32 anos. Ele tinha visto a sua esposa morrer. Ele tinha criado sozinho uma criança de coração partido durante 5 anos e sabia que algumas coisas não podem ser compradas com dinheiro. E se eu não assinar, o sorriso de Olivia desapareceu. A senhora, Weston irá processar-te por difamação a qualquer pessoa que divulgar as tuas declarações e ao Ryman Auditorium por permitir um ambiente hostil. Ela fez uma pausa. O distrito escolar da tua filha também foi informado de que uma doação de $500.000 para o seu programa de música está agora em risco. Ray cerrou os punhos, mas não disse nada. Esta era uma decisão de Cole. Então Olivia concluiu. Assine aqui, aceite a bolsa de estudos, e todos seguirão em frente, ou recuse e veja a sua família afogar-se em custas judiciais que não pode pagar. Ela olhou Cole diretamente nos olhos. A escolha é sua. Cole olhou para os papéis, as linhas de texto que o rotulariam de mentiroso, a assinatura que apagaria tudo o que acabara de acontecer. Ele pensou em Lily deitada na cama do hospital.
Nos deixou $85 mil da cirurgia em 2 semanas ou nunca. Então, ele pensou na verdade. Não, disse Cole. Olivia pestanejou. Desculpe-me. Não vou assinar, respondeu Cole. Eu não menti. Foi ela que mentiu. E não vou dizer que menti só porque ela é rica e eu não. Sr. Brennan, disse Olivia com a voz a ficar fria, acho que não compreende totalmente as consequências. Compreendo que está a ameaçar-me, disse Cole, levantando-se com as mãos ainda a tremer, mas os olhos já não evitando os dela. Vá em frente e processe-me se quiser, mas não vou assinar esse papel. O rosto de Olivia endureceu. Então nos vemos no tribunal. Ela pegou a sua pasta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Amanhã de manhã, haverá histórias sobre você, sobre a sua família, coisas privadas, coisas dolorosas. E quando tudo piorar, o que vai acontecer, lembre-se de que você escolheu isso. Então ela saiu. Ry não abraçou Cole, não ofereceu consolo vazio. Os dois homens adultos simplesmente ficaram lado a lado em silêncio. Após um momento, Ry falou suavemente. Tenha certeza? Cole acenou com a cabeça. Tenho a certeza de que a bolsa de estudos, o dinheiro da cirurgia... Não vou ensinar a minha filha que a verdade pode ser comprada com medo, disse Cole. A sua voz não tremeu. Era a voz de um pai que acabara de tomar a decisão mais difícil da sua vida. Eu escolhi a família em vez da carreira há 5 anos. As pessoas disseram que eu estava errado, mas a Grace, mesmo quando estava a morrer, disse que estava orgulhosa de mim. Para mim, isso é suficiente. Ry acenou com a cabeça. Então lutamos, lutamos. Os dois homens saíram para a noite fria de Nashville. Homens que escolheram a verdade em vez do dinheiro. Na manhã seguinte, Cole acordou com o som do seu telemóvel, a vibrar como um ninho de vespas furiosas. 6 horas da manhã. Ele tinha dormido apenas 3 horas. O ecrã estava inundado de notificações, milhares delas. Ele abriu o Twitter. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi uma foto do apartamento deles em East Nashville. Tinta a descascar, um portão de segurança partido, caixotes do lixo a transbordar. A legenda dizia, é aqui que vive Cole Brennan. Enquanto acusa Harper Weston de trapaça, fica claro que ele está apenas a tentar desesperadamente escapar da pobreza. As mãos de Cole ficaram dormentes. A publicação seguinte mostrava uma foto de um almoço gratuito que ele tinha recebido 5 anos antes, vivendo de esmolas a vida inteira. Isso nunca foi sobre a verdade. Era sobre dinheiro. Os comentários eram brutalmente frios, ingratos. Ele deveria agradecer a Harper. É isso que acontece quando se dá uma oportunidade a pessoas assim. Pessoas assim. O seu telemóvel não parava de vibrar. Mensagens de números desconhecidos, insultos, ameaças. Ao meio-dia, a campanha difamatória estava em pleno andamento. Sites de notícias começaram a publicar artigos perturbadoramente semelhantes. Fontes próximas da família Brennan afirmam que Cole planeou todo o incidente como um esquema de extorsão, sem provas, sem verificação. No entanto, tudo foi publicado. À tarde, a equipa jurídica de Harper entrou oficialmente com um processo por difamação no valor de 10 milhões, não apenas contra Cole, mas também contra Autumn Hayes, a cantora do estúdio, contra Trevor Hudson, o produtor que se manifestou na gala, contra Daniel Park, o engenheiro de som, contra qualquer um que ousasse dizer a verdade. 10 milhões. Cole segurava os documentos legais entregues no apartamento deles, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-los. Era uma ação judicial estratégica. Não com o objetivo de ganhar, mas de aterrorizar. A equipa de Harper sabia que, mesmo que perdessem, só os custos judiciais já esmagariam todos os envolvidos. Essa era a arma, e eles a estavam usando com fria precisão. Mas eles não tinham terminado. Às 16 horas, os veículos de comunicação começaram a veicular notícias de forma mais coordenada. Fontes próximas a Harper afirmam que Cole Brennan é um pai com problemas com álcool. A sua família tem um histórico de violência. Eles estão a fazer-se de vítimas para obter dinheiro do acordo. Nada disso era verdade. Às 17 horas, outro meio de comunicação afirmou ter confirmado que Lily não tinha realmente um problema cardíaco, que tudo era encenado. Cole sentou-se no velho sofá do apartamento, com o telemóvel a tremer na mão,
vendo as mentiras acumularem-se como lama. Sentiu as paredes a fecharem-se sobre ele. Então, às 19h15 daquela noite, algo mudou. Uma mulher chamada Autumn Hayes postou um vídeo. Ela parecia ter cerca de 30 anos, era loira e estava sentada em um estúdio de gravação profissional. Discos de ouro cobriam a parede atrás dela. Meu nome é Autumn Hayes. Ela falou diretamente para a câmera. Sou uma cantora de estúdio e sou a voz que Harper Weston vem vendendo como sua nos últimos 15 anos. O coração de Cole bateu forte. Aquele homem disse a verdade ontem à noite. Autumn continuou. Cantei a nota do registro agudo em Higher Ground e outras 6 canções. Recebi o 2 VMAs por canção e fui forçada a assinar um acordo de confidencialidade. Ela mostrou uma pilha de papéis para a câmara. Este é o meu contrato. Esta é a prova. E fiquei em silêncio enquanto um zelador era esmagado por ousar expor algo que eu tinha medo de dizer. O vídeo tinha sido publicado 8 minutos antes. Já tinha 50 mil visualizações. Em 1 hora, 2 milhões. Em 3 horas, outras 7 cantoras de estúdio se manifestaram. Todas tinham contratos, todas tinham gravações. E todas confirmaram que Cole Brennan estava a dizer a verdade. Ao meio-dia do dia seguinte, a opinião pública tinha mudado completamente. Harper Weston foi exposto, disparou para o topo das tendências. Desta vez não por especulação, mas por evidência. Cole sentou-se no seu velho sofá gasto, vendo a internet destruir a mulher que tentara destruí-lo. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele percebeu que não estava mais sozinho. Mas Harper Weston não desapareceu silenciosamente. Mesmo depois que 7 cantores de estúdio se manifestaram, mesmo com provas irrefutáveis se acumulando, Harper Weston ainda se recusava a recuar. Naquela tarde, a equipa jurídica de Harper entrou oficialmente com uma ação judicial de os 10 milhões de dólares que não visava apenas Cole. Eles processaram Autumn Hayes por violar seu acordo de confidencialidade. E processaram o Ryman Auditorium por criar um ambiente hostil. Os 10 milhões de dólares. O objetivo não era vencer, mas assustar todos para que ficassem em silêncio. Cole sentou-se sozinho à pequena mesa da cozinha do apartamento deles, segurando a intimação nas mãos. Ele havia sofrido perdas suficientes para entender uma coisa. Para sobreviver, era preciso lutar com razão, não com emoção. O seu telefone vibrou, um número desconhecido. Desta vez, Cole atendeu. Sr. Brennan, o meu nome é Melissa Morales, sou advogada. Gostaria de representá-lo pro bono. Cole endireitou-se. Por quê? Porque o que fez foi certo, respondeu Melissa. E porque a minha firma acredita que o sistema jurídico não deve ser usado como arma pelos ricos para silenciar as pessoas que dizem a verdade. Ela fez uma pausa. Mas a decisão é sua. É pai. Esta é a sua vida e o seu futuro. Só posso oferecer aconselhamento profissional. Cole olhou para a intimação. Se eu concordar, podemos ganhar? Melissa não se esquivou à pergunta. Honestamente, legalmente, temos um caso muito forte, mas a Harper tem dinheiro e tempo. Ela pode arrastar isto, esgotar-te financeira e emocionalmente. Não será uma luta fácil. Cole acenou com a cabeça. Era exatamente disso que ele precisava. Não de conforto, mas da verdade. Tudo bem, disse ele. Vamos em frente. Em 1 hora, a mesa da cozinha estava coberta de arquivos. Melissa trabalhava rápido, com eficiência. O processo da Harper é lixo, disse ela sem rodeios. A difamação requer declarações falsas. Tudo o que você disse era verdade. Ela sabe disso. Isto é intimidação, não litígio. Então, o que fazemos? Perguntou Cole. Contraprocessamos, respondeu Melissa. Fraude, publicidade enganosa, quebra de contrato com os compradores de bilhetes. Transformamos isto numa ação coletiva. Tornamos tão caro que ela não pode continuar. Mas na manhã seguinte as coisas pioraram muito. Às 4 da manhã, Lily acordou em pânico. Ela estava com dificuldade para respirar. Os seus lábios ficaram azulados. Cole apertou o botão de chamada, com o coração batendo forte como um tambor de guerra. Os médicos correram para o quarto. Oxigênio, máquinas, termos que Cole mal teve tempo de processar. Insuficiência cardíaca, risco agudo, intervenção de emergência. Eles estabilizaram Lily e Ai, mas o Dr. Walsh chamou Cole à parte. Precisamos operar mais cedo, disse ele com cautela. O coração de Lily está a enfraquecer mais rápido do que o esperado.
Podemos ter apenas uma semana, talvez menos. Mas o seguro, estamos a trabalhar com eles, respondeu o médico. Mas você precisa entender. Cirurgia de coração aberto, 8 horas, alto risco. Mesmo que fechemos o buraco, o risco de complicações ainda é significativo. 3 horas da manhã. Cole sentou-se sozinho na sala de espera do hospital depois que Lily adormeceu novamente. Não havia outro lugar para ir. Ele segurava o telemóvel. O nome de Olivia Sterling ainda estava no seu histórico de chamadas. Apenas uma chamada, exceto o acordo. Assinar os papéis, salvar a sua filha. O seu dedo pairou sobre o botão de chamada. A porta da sala de espera abriu-se suavemente. Lily saiu, vestindo a sua bata de hospital, arrastando o suporte da intravenosa. Papai! A sua voz estava fraca, mas clara. Você está bem? Cole rapidamente enxugou as lágrimas. Estou bem, querida. O papai está bem. Lily subiu na cadeira ao lado dele e descansou a cabeça no ombro dele. Papai, por que as pessoas estão a dizer coisas ruins sobre você? Cole respirou fundo. Porque às vezes, quando você diz a verdade, há pessoas que não querem ouvi-la. Mas você sempre me diz que mentir é ruim. Isso mesmo. Então por que os adultos mentem tanto? Cole ficou em silêncio por um momento. Porque às vezes mentir parece mais fácil do que ser corajoso o suficiente para dizer a verdade. Lily olhou para ele, com olhos iguais aos de Grace. Papai, você está com medo? Barry, mas você ainda assim faz isso? Sim, então isso é coragem, disse Lily com certeza. A mamãe me disse, ser corajoso significa que você está com medo, mas ainda assim faz a coisa certa. A voz dela era pequena, mas firme. E naquele exato momento, Cole soube que não poderia ligar para Olivia Sterling. Não podia ensinar à sua filha que a verdade podia ser comprada com medo, porque era o pai de Lily. A tua mãe era a pessoa mais corajosa que eu conheci. Cole sussurrou. E tu és a segunda mais corajosa. Lily abanou a cabeça. Não, eu sou. Cole abraçou-a gentilmente. E naquele momento, percebeu que não estava a proteger a sua filha. Ela, a criança de 6 anos que ele queria proteger, estava a dar-lhe força. Isso não era fraqueza, era amor. E era por isso que ele nunca poderia assinar aquele papel. O tribunal era menor do que Cole imaginava. Supremo Tribunal do Condado de Davidson, Sala 4B. Apenas cerca de 30 pessoas ocupavam os bancos, a maioria repórteres e apoiantes que faziam fila desde o amanhecer. Harper Weston sentou-se à mesa do queixoso com 5 advogados em fatos caros. Ela usava um casaco azul marinho, o rosto composto com um ar de calma ferida, o olhar familiar de dignidade ofendida de uma celebridade. Cole sentou-se à mesa da defesa entre Melissa Morales e Ray. Ele usava a única camisa social branca que possuía. Este ainda não era o julgamento formal. Era apenas uma audiência preliminar sobre o pedido de Harper, uma liminar para impedir Cole, Autumn Hayes e Trevor Hudson de continuarem a fazer o que ela chamava de declarações difamatórias. A juíza Patricia Donovan entrou. Uma mulher na casa dos 60 anos, com mais de 20 anos de carreira. Ela olhou para a equipa jurídica de Harper e depois para Cole. Algo passou rapidamente pelo seu rosto, mas não por acaso. Senhora Sterling, disse a juíza a Olivia Sterling, advogada de Harper. A senhora está a pedir uma ordem de silêncio contra um zelador. Meritíssima, respondeu Olivia. A profissão do réu não diminui o dano causado pelas suas declarações falsas. Elas são falsas? Interrompeu a juíza. Essa é precisamente a questão, disse Olivia. Essas declarações foram feitas com a intenção maliciosa de destruir a reputação do meu cliente. Essas declarações foram feitas depois que o seu cliente o humilhou publicamente no palco. Melissa Morales levantou-se. Se o tribunal permitir, gostaria de apresentar imagens da noite de gala sem edição. Todo o tribunal assistiu ao ecrã. Eles viram Harper arrastar Cole para o palco. Eles ouviram claramente a frase sussurrada. O fracasso foi transmitido silenciosamente por um microfone aberto e viram Harper falhar ao tentar atingir a nota alta. Quando o vídeo terminou, a sala do tribunal mergulhou em silêncio. Meritíssimo, continuou Melissa. A demandante não intimou este homem porque ele mentiu. Ela intimou-o porque ele disse a verdade e essa verdade custou-lhe dinheiro. Isso não é difamação. Isso é consequência. O juiz Donovan virou-se para Olivia. Tem alguma prova de que as declarações do Sr. Brennan são falsas?
Meritíssimo, disse Olivia. A indústria musical usa rotineiramente técnicas de apoio vocal e aprimoramento. Eu não perguntei isso, interrompeu o juiz. Sim ou não? Olivia hesitou. Acreditamos que o contexto das declarações do meu cliente foi mal interpretado. Então, isso é um não. O juiz fez uma anotação. Senhorita Morales, você tem provas que sustentem as declarações do Sr. Brennan? Sim, meritíssimo. Chamo Autumn Hayes. Autumn subiu ao banco das testemunhas e prestou juramento. Melissa conduziu o depoimento, os contratos, os acordos de confidencialidade, as gravações que provavam que a voz de Autumn foi usada nos álbuns de Harper, os e-mails que instruíam claramente que Autumn nunca deveria ser creditada. Senhora Hayes, Melissa perguntou. Quando ouviu Cole Brennan dizer que Harper Weston não conseguia cantar aquela nota, o que pensou? Pensei. Finalmente, respondeu Autumn. Finalmente alguém disse isso, e ele estava certo? Sim, completamente. Melissa sentou-se. Olivia levantou-se para fazer o contra-interrogatório, mas a juíza Donovan levantou a mão. Já ouvi o suficiente. A juíza Donovan virou-se diretamente para Harper Weston. Menina Weston, vou fazer-lhe uma pergunta. Embora não esteja no banco das testemunhas, continua sob juramento. Neste momento, neste tribunal, pode cantar a nota em questão? O rosto de Harper empalideceu. Meritíssima, não vejo como isso é relevante. Altamente relevante, respondeu a juíza. Você está a pedir a este tribunal que silencie as pessoas que dizem que você não consegue atingir essa nota. Então prove que estão erradas. Cante. O tribunal prendeu a respiração. Harper olhou para os seus advogados, olhou para a juíza e depois olhou para Cole. Minha voz não está aquecida. Você se apresentou sob demanda por 15 anos, disse a juíza calmamente. Certamente pode demonstrar agora mesmo. Harper abriu a boca, depois fechou-a. Nem um único som. Como eu imaginava, disse o juiz Donovan, batendo o martelo. O pedido de liminar é negado. Além disso, o tribunal sanciona o requerente por entrar com uma ação frívola com o objetivo de silenciar o discurso verdadeiro. O martelo bateu. O tribunal explodiu. O juiz olhou para Cole. Sr. Brennan, está livre para continuar a contar a sua história. Isso se chama primeira emenda. Ela protege a verdade, mesmo quando a verdade é inconveniente. Fora da sala do tribunal, Rachel Bennett, do 60 Minutes, estava esperando. Cole, como você se sente? Sinto que finalmente posso respirar novamente. Naquela noite, o episódio do 60 Minutes foi ao ar. 18 milhões de pessoas assistiram. Durante os créditos finais, os últimos patrocinadores restantes de Harper se retiraram. Sua gravadora rescindiu seu contrato. Sua residência em Las Vegas foi cancelada. O comitê Grammy anunciou que estava a rever os prêmios dela. Uma carreira construída com vozes roubadas e mentiras protegidas desmoronou-se oficialmente, encerrada por um pai que se recusou a ficar em silêncio. Mas a maior vitória de Cole não aconteceu no tribunal. Ela veio 3 dias depois, 3 dias após a decisão do tribunal. O telefone de Cole tocou às 6 da manhã. Um número desconhecido. Sr. Brennan, aqui é o escritório de John Legend. O Sr. Legend gostaria de cobrir todos os custos médicos da sua filha, todos os $85 mil. Cole sentou-se na cama. Ele não conseguia falar. Lágrimas escorreram antes mesmo que ele pudesse processar o que estava lá a acontecer. Mas isso foi apenas o começo. Nas 24 horas seguintes, Alicia Keys ligou, oferecendo-se para cobrir todas as despesas de recuperação pós-cirúrgica de Lily. Kelly Clarkson publicou um tweet a pedir ajuda para a família Brennan através do GoFundMe. Foram angariados $250 mil em apenas 6 horas. A escola de Lily realizou uma reunião de emergência e votou 8-0 a favor de apoiar publicamente Cole. Rejeitaram a doação de Harper, mas o momento mais importante veio de algo muito mais silencioso. A cirurgia de Lily estava marcada para a semana seguinte. O Dr. Walsh explicou tudo claramente. Sem evasivas, cirurgia de coração aberto. 8 horas, 15% de risco de complicações. Mas sem a cirurgia, Lily não viveria para ver o seu 10º aniversário. Na manhã da operação, Cole sentou-se ao lado da cama de Lily, enquanto as enfermeiras se preparavam para levá-la. Papai. A voz dela era fraca. Estou aqui, querida. Estou com medo.
Cole segurou a mão dela. Eu também estou com medo. Mas tu continuaste a defender o que era certo, mesmo quando estavas com medo. Cole sorriu, com os olhos a arder. Porque tu ensinaste-me o que é coragem, Lily. Todos os dias. Lily sorriu. Um sorriso igual ao da Grace. Cantas para mim, papá? Cole cantou You Are My Sunshine, enquanto a levavam para a sala de operações. Cantou até as portas se fecharem atrás dela. Depois, desabou numa cadeira na sala de espera. As 8 horas seguintes foram as mais longas da vida de Cole. Na sexta hora, ele mergulhou em pensamentos, pensando em Grace, nos 5 anos de silêncio, em todos os momentos em que ele queria cantar, mas não conseguia porque a dor esmagava o seu peito. Na 8ª hora, as portas da sala de cirurgia se abriram. O Dr. Walsh saiu, tirando a máscara. O seu rosto estava exausto, mas sorridente. A cirurgia foi um sucesso. Ele disse, o coração da sua filha está saudável agora. Cole desabou, soluçando. Os meses de medo e dor, tudo isso liberado num único momento redentor. Lily estava viva. A sua filha ficaria bem. 3 horas depois, Lily acordou na sala de recuperação. Cole sentou-se ao lado dela, segurando a sua mão, sorrindo entre lágrimas. Papai, sussurrou Lily. Meu amor, você conseguiu. Já cantaste para mim? Queres ouvir? A tua voz faz o meu coração sentir-se melhor. Então Cole cantou ali mesmo na sala de recuperação. As enfermeiras pararam para ouvir. Ele cantou Somewhere Over the Rainbow. A sua voz ainda estava um pouco enferrujada após 5 anos de silêncio. Mas era linda. Não por causa da técnica, não por causa da fama, mas porque era real e porque estava viva. Quando a música terminou, Lily sorriu e voltou a adormecer. E pela primeira vez em 5 anos, Cole sentiu algo mudar dentro do seu peito. A sua voz tinha voltado. Não para o palco, não pelo dinheiro, mas pelo amor. 18 meses depois, Cole Brennan estava nos bastidores do Ryman Auditorium mais uma vez. Mas desta vez ele não era mais o homem que limpava o chão. Ele voltou como artista. Lily, agora com 8 anos, saudável e radiante, estava sentada na primeira fila. O seu coração tinha sido reparado. A cicatriz da cirurgia no peito tinha desaparecido, restando apenas uma fina linha prateada, como a marca de uma batalha já vencida. O caminho que trouxe Cole de volta aqui foi tudo menos reto. Após a cirurgia de Lily, 5 grandes gravadoras fizeram ofertas ao mesmo tempo. Cole recusou todas elas. Não vou deixar a Lily, disse ele. Nem agora, nem nunca. Em vez disso, ele assinou com uma gravadora independente de propriedade de artistas, a Heart Song Records, dirigida por pessoas que também eram pais e entendiam que a família sempre vem antes da carreira. O contrato de Cole não se parecia com nenhum outro na indústria, com um horário flexível. Lily podia viajar com ele para qualquer lugar. Cole manteve a propriedade total das suas composições e 15% de toda a receita foi diretamente para um fundo que ele mesmo criou. Esse fundo foi chamado de Unbreakable Voices, um programa de bolsas de estudo para jovens cantores de origem da classe trabalhadora. Sem acordos de confidencialidade, sem contratos exploradores, apenas formação, educação jurídica e apoio real. No primeiro ano, 50 bolsas de estudo. No terceiro ano, 200. Cole gravou o seu álbum de estreia, Silent No More. Ele coescreveu-o com Autumn Hayes, uma coleção de canções sobre recuperar a coragem, dizer a verdade e ousar dizer não quando o mundo espera que você fique em silêncio. O álbum ganhou disco de ouro em apenas 6 semanas. Os videoclipes foram filmados nos locais onde a voz de Cole realmente nasceu. A East Nashville Community Church, onde ele cantou com Grace, o Ryman Auditorium, onde ele limpava o chão, e o quarto do hospital, onde ele cantou para Lily. No refrão final, Lily apareceu. A sua voz era clara, precisa, sem medo. Um texto apareceu na tela. A sua voz é importante. A mudança na indústria foi rápida e irreversível. A Califórnia aprovou a Lei 2847 da Assembleia, também conhecida como Lei Brennan, exigindo total transparência para qualquer apresentação ao vivo que use vocais pré-gravados. Os ingressos devem divulgar isso claramente. As violações são tratadas como fraude ao consumidor.
Em 18 meses, 12 estados aprovaram leis semelhantes. A Academia de Gravação reformulou as suas regras de crédito. Todas as músicas inscritas para prêmios devem divulgar totalmente todos os vocalistas que contribuíram. O conceito vago de vocais adicionais foi oficialmente eliminado. O Spotify e o Apple Music adicionaram uma guia de créditos a todas as músicas. Os cantores de estúdio, que ficaram invisíveis por décadas, finalmente tiveram seus nomes divulgados. Um sindicato de cantores de estúdio foi formado, com 2.000 membros no primeiro ano. A carreira de Autumn Hayes explodiu. Após 15 anos nas sombras, ela apareceu nas capas de revistas. Seu álbum solo de estreia finalmente ganhou um Grammy. Em seu discurso de aceitação, ela disse: "Fiquei com medo por 15 anos. Um homem de 32 anos mostrou-me o que é realmente a coragem." E Harper Weston, ela nunca se recuperou. 3 meses após a decisão do tribunal, Harper declarou falência. A ação coletiva terminou com os 23 milhões em reembolsos de ingressos para 15.000 espectadores. Seus 2 prêmios Grammy foram oficialmente revogados. Harper tentou um retorno 6 meses depois, com uma turnê intitulada Unplugged and Unfiltered. As vendas de bilhetes atingiram 11%. Após o terceiro show, a turnê foi cancelada. A última notícia que o público teve dela foi que Harper estava a dar aulas de música para uma faculdade online. Mas essa história não é sobre a queda de Harper, é sobre o que foi elevado. Na noite do concerto, no Ryman Auditorium, Cole estava nos bastidores do Ryman, com o coração a bater forte. Este era o seu primeiro concerto. Antes de subir ao palco, ele parou na sala de zeladoria. O cheiro familiar de solução de limpeza e cera para piso enchia o ar. Ray estava lá segurando um esfregão. "Conseguiste, miúdo," Ray disse, colocando a mão no ombro de Cole. Não como um pai para um filho, mas como 2 homens adultos que se respeitavam. "Não," Cole sorriu. "Nós conseguimos. Todos que já ouviram que a sua voz não importava." Cole subiu ao palco. Lily sentou-se na primeira fila vestindo uma camiseta que dizia: "A voz do meu pai me salvou." O auditório estava lotado. Não com 500 patronos ricos com ingressos de US $500, mas com 2.000 trabalhadores que haviam feito fila desde cedo, zeladores, enfermeiros, professores, pais solteiros, pessoas a quem disseram que suas vozes eram insignificantes. Cole abriu o show com Silent No More. Sua voz não era perfeita. Ainda havia vestígios de 5 anos de silêncio, mas era real. Para a segunda música, ele convidou Autumn Hayes para subir ao palco. Juntos, eles cantaram Higher Ground. Quando ambos alcançaram o 6-6 final, claro, preciso e verdadeiramente seu, o auditório explodiu. Para a música final, Cole chamou Lily ao palco. "Esta é a minha filha," disse ele. "Há 2 anos quase a perdi. Nesse medo, reencontrei a minha voz. Não pela fama, não pelo dinheiro, mas pelo amor." Eles cantaram juntos, You Are My Sunshine. À medida que a melodia se desvanecia, as câmaras captaram a equipa de funcionários do Ryman. As pessoas que outrora trabalharam ao lado de Cole. Eles aplaudiram de pé, muitos deles em lágrimas. Um cartaz foi erguido. "Sempre soubemos que sabias cantar." Cole olhou para a plateia. Pessoas que antes eram invisíveis, agora visíveis, e proferiu as suas últimas palavras. "A todos que já foram instruídos a permanecer em silêncio, vocês não são mais invisíveis." A cortina caiu sob aplausos estrondosos. "Se você permaneceu até este momento, obrigado." Na verdade, a história de Cole não é apenas sobre música. É sobre verdade, sobre coragem e sobre como uma pessoa comum pode mudar todo um sistema simplesmente recusando-se a permanecer em silêncio. Antes de ir, diga-me de onde está a assistir a esta história? De uma grande cidade, de uma pequena cidade ou de um canto tranquilo em algum lugar do mundo? Deixe um comentário abaixo, porque aqui todas as vozes são importantes. E se acredita que histórias como esta merecem ser contadas com mais frequência, histórias sobre pessoas comuns, sobre a verdade e sobre escolhas difíceis, mas certas, inscreva-se agora mesmo, porque no próximo vídeo pode ser a sua história que será ouvida. Até a próxima.